Olha, um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria mostra que 97% do setor industrial deve sofrer impacto com a redução da jornada de trabalho. A medida é rejeitada por 73% dos empresários do setor. A gente vai dar uma olhada aqui agora nos destaques. 85% das indústrias adotam jornada semanal de 44 horas. 82% estimam um aumento de custos com fornecedores. 70% avaliam que haverá perda de competitividade. 68% projetam risco de queda no volume de produção. 85% consideram que haverá um aumento de custos com empregados. 37% adotam a negociação coletiva para definir a jornada de trabalho semanal. O levantamento ouviu 1.300 empresas das indústrias extrativas e de transformação e 298 da indústria da construção de pequeno, médio e grande porte. E olha, a possível redução da jornada de trabalho também reacendeu uma antiga discussão sobre produtividade. Isso porque o Brasil está em patamares cada vez mais baixos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com José Ronaldo Souza, professor de Economia do IBMEC, que já está aqui comigo. Professor, muito bom dia. Bem-vindo aqui à nossa programação, professor. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Professor, antes de mais nada, vamos tentar explicar um pouco sobre o que é essa produtividade agora tão falada, tão debatida, né, nas últimas semanas. E por que o Brasil tem um grande problema quando o assunto se trata de produtividade? Bom, são perguntas complexas, eu vou tentar resumir aqui, mas basicamente a produtividade é o quanto você consegue produzir com o que você tem de insumo, né? Então, basicamente, se a economia consegue crescer de forma mais intensa do que do que o que cresce o investimento e o número de pessoas trabalhando, ela está sendo mais produtiva, né? Cada trabalhador produzindo mais. Tá? E isso é um problema muito grave no Brasil, de fato, porque se a gente olha um indicador mais amplo de produtividade, tá? Considerando um recorte mais amplo, a gente vê uma estagnação do Brasil desde a década de 80, com idas e vindas, mas de forma geral uma estagnação, o que significa que o Brasil está ficando para trás, né? Ao invés de a gente diminuir a diferença em relação aos países líderes, a gente está aumentando a diferença em relação aos países líderes. Então, vários elementos causam esse tipo de problema. Acabou aí de ser mencionada a questão trabalhista. A questão trabalhista é um dos elementos que causa esse problema. O que está sendo discutido agora, justamente, no meu entendimento, piora ainda mais porque você aumenta a rigidez do mercado de trabalho, e rigidez no mercado de trabalho é algo que dificulta o aumento de produtividade, tá? Então, o mundo está caminhando para uma redução da rigidez no mercado de trabalho e o Brasil está caminhando para um aumento da rigidez no mercado de trabalho agora. Então, esse é um dos elementos, mas existem vários outros elementos, como, por exemplo, qualidade da educação, da formação profissional, sistema tributário, estabilidade de regras, regulação econômica, uma série de fatores que a gente pode discutir aqui que emolduram e que causam essa baixa produtividade no Brasil. Professor, aqueles que são mais defensores, inclusive, da PEC, né, de redução da jornada de trabalho, falam muito de que a gente vai conseguir, com essa redução, ter um aumento de produtividade. E há aqueles que alegam que a gente está invertendo o sentido dessa discussão, né, que a ordem do debate não deveria ser essa. Por que a ordem do debate não deveria ser essa? Por que está sendo invertido isso no momento? Bom ponto. A questão é, para que seja possível reduzir a carga de trabalho, é importante que haja um aumento da produtividade. Se você tem uma economia que está aumentando a produtividade, que está com nível de produtividade elevado, é possível reduzir a carga horária sem causar danos muito graves. No caso brasileiro, há uma questão adicional, tá? Porque essa questão das 44 horas, ok, vários países diminuíram para 40 horas, mas a questão das 6 por 1, isso realmente é uma coisa diferente. Nem na França você proíbe que se trabalhe 6 dias, tá?
porque há essa flexibilidade. Então, assim, eu diria para você, é possível que em determinados casos alguns ajustes sejam feitos assim no curto prazo, que gerem algum aumento de produtividade. É até possível que você vai ter que cortar, enfim, trabalhadores ali, horas trabalhadas. Então, você vai ter que otimizar algum processo. É possível que haja algum no curto prazo. Mas a redução da flexibilidade no mercado de trabalho, no meu entendimento, é muito pior e ela causa danos na capacidade de crescimento, na capacidade de melhora do Brasil ao longo do tempo. Não tem como a gente melhorar a produtividade por lei. Tá? Não é assim que funciona. A gente tem que melhorar as condições econômicas para que isso ocorra. Não é uma coisa por lei, é uma coisa orgânica, é uma coisa que acontece naturalmente na economia. O Brasil investe relativamente pouco assim, em inovação, se a gente para poder pensar, os dados que a gente teve aí do último PIB, por exemplo, ainda baixa a taxa de investimento no Brasil. Isso é um gargalo antigo que a gente tem na nossa economia, né, professor? Mas só que a gente também enfrenta muita dificuldade para conseguir transformar conhecimento em ganhos econômicos, em ganho inclusive também de produtividade. O problema é falta realmente de investimento ou é a dificuldade de transformar pesquisa, qualidade, transformar a mão de obra em uma maior qualificação, enfim. Qual que é o maior gargalo nesse momento? Bom, um gargalo que eu acho que é o mais importante nessa questão é a falta de foco nos investimentos. Tá? Exatamente aumentar a produtividade dos investimentos em inovação. Você investe onde? Você tem poucos recursos, né? O Brasil, obviamente, não vai ter o mesmo volume de recursos que um país como os Estados Unidos, Alemanha, para investir em inovação. Isso é mais um motivo, seria mais um motivo para você investir da forma adequada, né? Concentrando investimentos naquelas áreas em que a gente pode ter realmente um ganho, né? Concentrando em centros de pesquisa com mais porte, e a gente, ao contrário, a gente dispersa. Muitas vezes, um centro de pesquisa é um pesquisador que não tem equipamento, que não tem estrutura. Tá? O ideal é o contrário, você ter estrutura, ter escala e concentrar os recursos naqueles que dão mais retorno em termos de produtividade. Né? A gente tem uma escassez muito grande de recursos, então essa questão seria fundamental e também a própria formação de pessoas na área. A gente tem dificuldades no Brasil bastante claras e até mesmo de retenção, né? Mas a formação também é muito fraca, a gente manda pouca gente fazer doutorado no exterior, tá? Então, são vários elementos que, além da falta de recursos, além da escassez de recursos, há também esse problema da falta de foco dos investimentos. Essa questão da baixa produtividade do Brasil, associada a essa discussão da redução da jornada de trabalho, pode gerar, no fim, no curto prazo principalmente, um aumento da informalidade no país, professor? Porque isso também tem sido um debate bastante preocupante nesse momento, dado que a situação de que os setores vão precisar se adaptar de alguma forma e há essa preocupação. Na visão do senhor, é realmente bem-vinda essa preocupação quanto ao aumento, a possibilidade de aumento da informalidade? Esse é um ponto crucial, de fato. Por quê? Porque o Brasil, você pode pegar qualquer indicador de informalidade que você quiser, você vai ver que o Brasil tem um grau de informalidade muito maior do que o normal, tá? Até mesmo do que esperado para o tipo de país que a gente tem, né? Para o nível de desenvolvimento que a gente tem. Então, esse risco existe e ele é grande, tá? De agravar um problema que já existe no Brasil, né? Ou informalidade total ou informalidade parcial, que acaba agravando um risco que há no Brasil muito grande, que é esse risco de judicialização no mercado de trabalho, que aumenta o risco dos negócios, que reduz o retorno esperado dos investimentos e, portanto, o próprio investimento na economia, porque há um temor muito grande no Brasil em relação a essas discussões trabalhistas na justiça. Tá? Então, é possível que haja, sim, um aumento do grau de informalidade e, ao mesmo tempo, um temor por esse problema da judicialização, que com regras mais rígidas pode piorar.
A gente amarra aqui o nosso papo. Quando a gente fala de uma produtividade crescendo pouco, junto a gente geralmente tem salários que normalmente crescem pouco no longo prazo. A gente está falando aqui talvez de uma possibilidade de uma piora da qualidade da renda do brasileiro, a depender de como seja dada essa discussão que segue hoje no Congresso, que está diretamente atrelada à produtividade ou não do brasileiro? Sim, de fato, esse é o ponto. Você só tem aumento de renda, aumento de salário, aumento de renda sustentável no longo prazo, se houver aumento de produtividade. Todos os países que tiveram, de fato, um aumento grande, significativo da renda sustentável, tiveram ganhos de produtividade. O foco foi esse, tá? O foco foi o aumento de produtividade e a regulação do mercado de trabalho muitas vezes vinha no sentido de, eu já estou rico, então vamos regular aqui para reduzir carga horária, coisas do tipo, mas o aumento da competitividade no mundo foi tão grande que até isso tem sido reduzido, tá? Então, o ganho de produtividade hoje está muito relacionado, o ganho de produtividade e de renda, à flexibilidade, né? As novas tecnologias, muita gente nem está querendo ter carteira assinada. Por quê? Porque acha que vai ser mais produtivo trabalhando de uma forma mais livre, trabalhando de uma forma, uma iniciativa mais desregulamentada, muitas vezes uma terceirização ou um trabalho que você faz por aplicativo, por exemplo. Enfim, tem várias estruturas novas hoje na economia, não só no Brasil, mas no mundo, que tem privilegiado estruturas mais livres. Por quê? Isso gera um ganho de produtividade, e uma forma de aumentar a produtividade é estimular o trabalhador por meio de ganhos variados. Tá? Então, o próprio trabalhador também ter alguma autonomia no volume de trabalho que ele faz. Isso gera um ganho de produtividade. Tá? Então, de qualquer forma, no meu entendimento, você regular ainda mais hoje o mercado de trabalho, vai na direção contrária disso. Tá? E o ganho efetivo de renda vai vir com o aumento de produtividade. Perfeito, professor. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com José Ronaldo Souza, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Um ótimo final de semana para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Bom fim de semana.